Olá, minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas à nossa terceira noite da 60ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É uma grande alegria poder compartilharmos juntos deste momento tão especial na história do movimento espírita de nossa cidade. Que Deus, na sua infinita misericórdia, e o nosso amado Mestre Jesus, nos envolva a todos em sua paz. Saudamos de uma forma muito fraternal aos internautas que estão nos acompanhando pela transmissão da tvsei.com.br, pela rádio fraternidade.com.br, pela rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, e também pela rádio web feeb.net. Um grande abraço a todos. Espírita de Vitória da Conquista, o Ilustríssimo Senhor Enéas Trindade. Representando as caravanas visitantes do estado da Bahia, a companheira Neuma Vasconcelos, da cidade de Rio de Contas. Também representando as caravanas visitantes dos demais estados que nos honram com a sua presença, Maria Auriane Arruda, de Recife, Pernambuco. Convidar a diretora da Federação Espírita do Estado da Bahia, doutora Ruth Brasil Mesquita. Convidar a jovem senhora, Dona Dione Prates. E, finalmente, convidar o palestrante da noite, nosso querido irmão Décio Iandoli. Nesse momento, nós gostaríamos de convidar a doutora Ruth Brasil Mesquita para a nossa prece de abertura. Queridos irmãos, muita paz, os nossos internautas da TVSEI, vamos pedir especialmente pela paz mundial. Amado Mestre Jesus, Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores, amado, nós abrimos os nossos corações, nossas mentes, pela paz mundial. Neste momento, Jesus, nós visualizamos a luz que flui, a luz do amor, fluindo do teu coração, inundando a terra, sendo recebida por milhões e milhões de pessoas e criando
um campo de amor pela paz. Amado Mestre, a nossa gratidão por estarmos aqui. Abençoa o nosso conferencista e que este local, Senhor, durante esta semana, seja um farol de luz a teu serviço pela paz mundial. Que assim seja. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? É ilimitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Questão 167 e 168, de O Livro dos Espíritos. Bom, nesse momento nós vamos convidar o nosso companheiro Figueiredo para a nossa harmonização musical. Quem não vive para servir, também não serve para viver. Quem não sabe se encontrar, na vida pode se perder. Quem não sabe o que é partir, desconhece o renascer. Quem não nasceu para se dar, não merece receber. Fraternidade, humildade, liberdade, humanidade, bondade, sinceridade. Muita gente não consegue entender que um dia a gente nasce, morre para renascer. Fraternidade, humildade, liberdade, humanidade, bondade, sinceridade. Muita gente não consegue entender que um dia a gente morre para renascer. Reencarnar é buscar a perfeição, é perdoando que se consegue o perdão, é se doando que se busca a doação. O espiritismo é mais que uma religião. Tente conversar consigo mesmo, tente perguntar para o seu eu: quanto tempo tem o tempo desta vida e quantas vidas você já viveu? Tente conversar consigo mesmo, tente perguntar para o seu eu: quanto tempo tem o tempo desta vida e quantas vidas você já viveu? Reencarnar é buscar a perfeição, é perdoando que se consegue o perdão, é se doando que se busca a doação. O espiritismo é mais que uma religião. Tente conversar consigo mesmo, tente perguntar para o seu eu: quanto tempo tem o tempo desta vida e quantas vidas você já viveu? Tente conversar consigo mesmo, tente perguntar para o seu eu: quanto tempo tem o tempo desta vida e quantas vidas você já viveu?
filha de Pedro Prates, um dos fundadores da Semana Espírita de Vitória da Conquista. Ela chegou a essa cidade com 10 anos de idade. Começou a participar da evangelização infantil no grupo espírita Filhos de Maria, dirigido por seu tio Filó Prates. E em 1954, fez parte da primeira Juventude Espírita de Conquista, fundada por seu Filó e por Leopoldo Machado. Ainda jovem, em 1956, entrou para a diretoria da União Espírita de Vitória da Conquista como primeira secretária, função que exerceu com abnegação por vários anos. Foi também diretora do abrigo Nosso Lar. Até hoje trabalha no Centro Espírita Humberto de Campos, como evangelizadora de crianças. E um destaque especial: ela participou de todas as Semanas Espíritas de Vitória da Conquista. Por isso, ela é a nossa homenageada de hoje, nos 60 anos da nossa Semana Espírita, a jovem senhora Dona Dione Prates. Eu quero lhe pedir a gentileza de vir até aqui. Homenagem. Semana Espírita de Vitória da Conquista, 60 anos, 2013. A Senhora Dione Prates dos Santos, ex-secretária da União Espírita de Vitória da Conquista e participante de todas as edições da Semana Espírita de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, 3 de setembro de 2013, União Espírita de Vitória da Conquista. O tema da nossa noite de hoje é a reencarnação como lei biológica. Décio Iandoli Júnior é médico, com doutorado em técnicas operatórias e cirurgia experimental, especialista em cirurgia geral e em cirurgia do aparelho digestivo, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, presidente da Associação Médica Espírita de Santos, AME Santos, e membro da AME Brasil e AME Internacional. Colaborador do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, em Santos, São Paulo. Neste momento, com votos de muita paz, convidamos o nosso querido irmão Décio Iandoli para a sua conferência, A Reencarnação como Lei Biológica. Bom, em primeiro lugar, eu dei uma enrolada aqui porque eu estou estressado, estou nervoso. Vocês pensam que é fácil subir aqui e falar para esse bando de gente, né? Mas eu estou muito feliz. Já estava porque eu estou aqui na Semana Espírita de Vitória da Conquista, que é conhecida no Brasil inteiro. Em segundo lugar, de ainda estar fazendo parte da edição número 60 e de estar dividindo a tribuna com tantos oradores espíritas que eu espero, pelo menos, não decepcionar demais, né? Porque o nível está muito alto. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, enganar. E depois, conhecer a Dona Ione e ainda compartilhar dessa homenagem dela, né? Que é uma coisa que a gente fica pensando se no futuro eu vou conseguir chegar lá com esse currículo, né? Na doutrina espírita, que é uma coisa invejável.
Falar de reencarnação como lei biológica precisa de uma introduçãozinha aqui para explicar para vocês por que eu me meti a abordar esse tema. Eu não sou espírita de berço e, apesar de ter sido criado na Igreja Católica, eu sempre tive um certo problema com a Igreja, né? Com Deus não, eu sempre me dei muito bem com Ele, mas com a Igreja eu tinha algumas restrições. E eu já era médico formado, estava já fazendo minha pós-graduação e eu conheci a doutrina espírita. Li o Livro dos Espíritos, me apaixonei imediatamente pela doutrina, mas a minha visão, os meus olhos já eram olhos do médico sobre a abordagem da vida, da morte e da reencarnação. Então, lá no fundo, uma das coisas que mais me agradou na doutrina espírita é ela não ter dogmas. Porque o dogma é aquela história. Eu tinha aula de catecismo, aí a minha professora de catecismo falava alguma coisa, eu levantava a mão. Aí ela falava assim: o que foi, Décio? Eu falei: professora, mas por que isso é assim? Ela falava assim: é assim porque Deus quis. Eu não conseguia aceitar aquilo lá. Eu perguntava o que era a fé, e ela dizia assim para mim: fé é aquilo que você acredita sem ter motivo para acreditar. Se alguém te explicar por que é assim, então já não é fé. E eu nunca consegui aceitar isso. A doutrina veio me dizer exatamente aquilo que eu já sabia lá dentro do meu coração. Que não pode ter dogma. Que o dogma é uma maneira de fugir de um assunto que você não tem resposta. E que a fé, ela só é verdadeira quando você acredita. E você só acredita, você só se convence daquilo se a sua experiência e os seus sentimentos combinam com aquela mensagem que você está recebendo. É por isso que não tem como você impor a fé às outras pessoas. Ninguém vai acreditar no que você acredita só porque você quer. Não tem como você obrigar a outra pessoa a acreditar no que você acredita. Você pode induzi-la, você pode até restringir as informações para que ela acabe achando que aquilo é verdade. Mas no dia em que ela entrar em contato com uma coisa diferente, ela vai se libertar daquela imposição. Ou mesmo lá dentro dela, ela já sabe que aquilo não é verdade. E ela não vai aceitar, até que a verdade venha até ela. E no momento em que você entra em contato com a verdade, ou pelo menos com a sua verdade, aquilo é altamente revelador para você. Então, quando eu li o Livro dos Espíritos, e depois eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo foi muito fisiológico para mim, muito fácil de eu aceitar. Porque o Kardec, a primeira coisa que ele deixa bem claro é que não existem dogmas, tudo é aberto. Todas as coisas têm que ter uma explicação. E que diante da ciência, a gente não pode se amedrontar. Ao contrário, a ciência, ela tende a comprovar o Espiritismo se a gente realmente acredita que o Espiritismo é verdade. E a ciência é o caminho mais seguro para se chegar à verdade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu já espírita, já trabalhando no Espiritismo, eu ouvi uma certa vez alguém dizer que a reencarnação era um dogma espírita, um dogma do Espiritismo. Eu quase tive um choque anafilático na hora que eu ouvi isso. Primeiro, porque o Espiritismo não tem dogma. E segundo, que a reencarnação ela é muito mais antiga que o próprio Espiritismo. E aí, o que eu pensei? Bom, se a reencarnação ela é natural, ela é uma lei natural, uma lei divina. Então, ela é uma lei que segue todos os rigores, as regras das leis naturais. E o que é a reencarnação, senão uma inteligência que vai estruturar um corpo biológico? Se a reencarnação ocorre neste momento da estruturação biológica, então ela é uma lei natural que rege os corpos biológicos
é uma lei biológica. Na época, eu dava aula de fisiologia para a faculdade de biologia, na Universidade de Santa Cecília, em Santos. E no final do curso, sobrou uma aula. E nessa aula que sobrou, eu já não tinha mais conteúdo, eu levei a discussão para os alunos, que eu perguntava o seguinte: o que é vida? Essa era a pergunta que eu fazia para eles. Bom, todo mundo aqui sabe o que é vida, ou não? Sabe? Bom, um biólogo deve saber, né? Porque bio é vida, logos, estudo. Então, se eu sou biólogo, eu estudo a vida. Então, se eu perguntar para um biólogo o que é vida, ele vai saber te dizer? Não sabe. Eu me espantei quando eu percebi isso, porque assim, a gente sabe o que é, mas não consegue definir. Então, a gente começou a discutir na sala de aula, eram alunos do 4º ano, eles estavam para sair da faculdade, e eles mesmos ficaram espantados quando eles perceberam que, apesar de biólogos, eles não conseguiam definir o que é vida. Eu saí de lá e fui estudar, fui fazer uma pesquisa, e aí eu comprovei que os biólogos não definem vida. Eu achei isso muito estranho, mas aí eu comecei a olhar aqueles que tentavam definir vida. E o que eles faziam era definir o ser vivo e não a vida. E mesmo assim eles faziam isso de uma maneira muito precária, porque eles elencavam uma série de qualidades e de propriedades, né? Quem fez isso foi Ernest Mayr, que foi um dos maiores biólogos do século passado. E aí você tinha que encaixar aquilo que você estava observando para dizer se aquilo era vida ou não era vida. Então, dentro desses critérios, muita coisa é fácil de definir, mas tem algumas coisas que são muito complicadas. Por exemplo, o vírus é vida? Bom, os biólogos, de uma maneira geral, não acreditam que seja vida, mas o vírus, ele tem uma carga de DNA ou de RNA dentro dele, e ele injeta essa carga dentro das células, e as células, elas passam a trabalhar para o DNA do vírus. Sabe aqueles filmes de ficção científica que os aliens invadem o corpo dos seres humanos? Os vírus, eles invadem as células, e a célula passa a trabalhar para o vírus, multiplicando esses vírus. É estranho a gente pensar que isso não é uma forma de vida, não é? Pelo menos na minha cabeça é estranho, porque o vírus vai lá, ele invade a célula, e a célula trabalha para ele, e ele não é nada, ele não é vida. Então, é muito estranho a gente pensar nisso, porque a gente mal consegue definir o ser vivo, que é a expressão da vida, muito menos ainda definir a vida, que é a causa do ser vivo. Aí eu fui pensando nesse assunto, e dentro das discussões, o que a gente acaba percebendo é o seguinte, que a biologia, ela não consegue definir a vida, porque a vida não é material. E a biologia ainda segue o paradigma materialista. Vocês sabem o que é um paradigma? Todo mundo fala dessa palavra como se fosse uma coisa normal, né? Assim, mas eu confesso para vocês que eu não sabia o que era paradigma. Eu já tinha falado um monte de vezes, porque dá um ar de intelectual, mas eu não sabia o que era a vida, então, o que era paradigma. E aí eu fui estudar. Paradigma é um combinado. Quem faz pedagogia, professora, sabe o que é combinado. Ela faz o combinado com as crianças, bota lá os posterzinhos na parede, e assim, está combinado que quando chegar tem que guardar o material, está combinado que não pode puxar a orelha do amiguinho, está combinado. Então, isso é um paradigma. Quando você tem uma determinada ciência, quando você tem uma determinada arte, as pessoas que praticam essa ciência, essa arte, elas se reúnem em congressos e elas combinam o que é que vale e o que é que não vale. Isso é um paradigma. Quando lá no século XVII, comecinho do século XVIII, a gente se divorciou da religião, e aí ficou definido assim:
Tudo que é de Deus e do Espírito fica com a religião. E tudo que é da matéria fica com a ciência. Isso foi ótimo, porque a ciência cresceu muito rapidamente e facilmente, já que ela não precisava ficar amarrada nos dogmas religiosos, que impediam ela de estudar determinados assuntos, porque eles não tinham nenhum interesse em que você achasse a resposta. Aí o que aconteceu foi o seguinte: nós nos desenvolvemos tanto que nós chegamos num ponto agora que não tem mais o que estudar no paradigma materialista. Albert Einstein disse certa vez que o materialismo ia acabar por falta de matéria. Se ele não disse, devia ter dito, né? Porque é exatamente o que está acontecendo hoje. Se você for lá na Suíça, na fronteira da Suíça com a França, tem o acelerador de partículas, o maior acelerador de partículas do planeta, o CERN. Vocês já devem ter ouvido isso no Jornal Nacional. E eles lá, eles não estão estudando matéria, eles estão procurando o nada que existe entre as partículas. Acabou a matéria. Então vejam vocês, se o paradigma é um combinado e ele serve para te ajudar a fazer determinada arte ou ciência, no momento em que esse paradigma deixa de te ajudar, você tem que mudar o paradigma. É a mesma coisa, você aprendeu a datilografar na máquina de escrever. Aí apareceu a máquina elétrica, você começou a usar a máquina elétrica, datilografando ainda. Aí apareceu o computador, agora você digita. Qual é a vantagem? A vantagem é que, quando você datilografava, vamos supor que você fosse fazer uma tese de mestrado, por exemplo, você dava para o seu orientador a tese toda datilografada, 200 laudas. Aí ele pegava e corrigia um acento na lauda 1, uma vírgula na lauda 2, uma palavra na lauda 3, e ia corrigindo uma coisinha em cada lauda nas 200 laudas. O que você ia fazer? Ia sentar lá e datilografar as 200 laudas de novo. Não é? Então a gente tem que respeitar esse pessoal que fez pós-graduação antes do computador, que eles tiveram muito mais trabalho. Né? Bom, e aí o que aconteceu? Aconteceu que o computador é uma ferramenta muito mais moderna, muito mais avançada, que dá possibilidades que a ferramenta anterior não te dava. Então, tudo que foi escrito com a máquina de escrever era mentira? Era porcaria? Estava mal feito? Não. Só que agora você tem uma ferramenta melhor. Muito bem. A ferramenta que se chama paradigma materialista, ela está esgotada. Ainda tem coisa para estudar? Claro, tem muita coisa para estudar na matéria. Mas o que está acontecendo é que a gente chegou no limite. E o próprio limite que o materialismo nos trouxe, nos mostra a necessidade da gente instalar um novo paradigma na ciência, que é o paradigma espiritualista. O paradigma materialista, ele nunca disse assim, não existe espírito. Ele simplesmente ignorava isso. O paradigma espiritualista não diz que a matéria não existe, e nem diz que a matéria é dispensável. Ele diz que além da matéria existe o espírito. Isso está acontecendo, apesar de muita gente não querer ver, e apesar de muitos cientistas terem raiva disso, o paradigma espiritualista está invadindo a ciência no planeta. Por que eu estou falando isso para vocês? Dentro da minha área, medicina, eu fui olhar o maior banco de dados de trabalhos científicos do mundo em medicina. É o Medline. O número de trabalhos científicos que aborda a espiritualidade ou terapêuticas espiritualistas está crescendo muito mais, proporcionalmente, do que o número total de artigos publicados no banco de dados. Ou seja, se o banco de dados cresce 2, 3% ao ano, o número de trabalhos em espiritualidade cresce 40%, 50% ao ano. Isso quer dizer que os cientistas estão se preocupando com o assunto e estão lá estudando. Então, eu pensei, primeiro, eu preciso mostrar que o espiritismo não tem dogma. E segundo, que a reencarnação não é coisa de espírita, é coisa de Deus.
que fez a lei, e como Deus não é brasileiro, apesar que muita gente pensa nisso, as leis que Ele faz são cumpridas. Então nós temos ali uma lei natural que está propiciando às inteligências a sua evolução. Quando a gente discute o conceito de vida, ele não consegue nenhum tipo de definição materialista, porque ele não consegue colocar a vida dentro do conceito material. Ela é muito maior que isso. Então o que nós fizemos? Nós pegamos o conceito espiritualista e demos uma definição a partir do conceito espiritualista, do paradigma espiritualista. Então a gente coloca mais ou menos assim, que vida é um fator organizador, não material, que é capaz de organizar corpos biológicos para a evolução das suas capacidades. Muito bem, nós definimos vida. Você pode até achar que essa definição não é a certa, mas nós conseguimos uma definição suficiente para a vida, coisa que o materialismo não conseguiu, em todos esses anos de desenvolvimento científico. Bom, isso é um problema conceitual, mas é fundamental. Então, a minha argumentação é a seguinte: se a vida não é material, e se ela organiza os corpos biológicos, porque é ela que tem a instrução, então ela tem que existir antes do corpo biológico. É certo ou não? Muito bem. Se ela já existia antes do corpo biológico, ela não precisa do corpo biológico para existir. Ela existe com ou sem ele. Muito bem. Então, se esta inteligência organizou um corpo biológico, esse corpo biológico desapareceu, a inteligência continua. E se ela foi capaz de constituir um corpo biológico antes, isso significa que ela tem esta propriedade. Então ela pode fazer isso de novo. Reencarnação. Só que eu aprendi uma coisa: quando eu vou falar na universidade, eu não falo reencarnação, porque isso é coisa de espírita. Eu falo palingenesia, aí fica bonitinho. Todo mundo olha e fala assim: palingenesia, não é? Então, num congresso lá em Washington, a gente assistiu uma palestra do Dr. Melvin Morse. Dr. Melvin Morse é um estudioso da experiência de quase morte. E a particularidade é que ele é pediatra, ele estuda a experiência de quase morte em crianças. Dr. Melvin Morse deu uma palestra magnífica sobre EQM, falando como que o espírito existe sem o corpo, porque o cérebro está desligado e a consciência da pessoa continua registrando tudo que está acontecendo ao redor dela. Nas perguntas e respostas, perguntaram para ele se ele acreditava em reencarnação. Ele falou que não. Eu me espantei. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou assim: não existem razões filosóficas para eu acreditar em reencarnação. Muito bem. Quando chegou lá na hora do cafezinho, é que o meu inglês é muito bom, mas assim, eu me comunico. Sentei do lado do Dr. Melvin Morse e falei assim: Dr. Melvin, muito prazer, eu sou lá do Brasil, Décio. Muito prazer, tal. Meus parabéns pela sua palestra. Que bom, tal. Assim, escuta, Dr. Melvin, eu ouvi o senhor falar que não acredita em reencarnação. Não acredito. Não há necessidade deste conceito. Eu falei assim: em termos filosóficos, o senhor falou? Ele falou, Eu falei, em termos biológicos? Aí ele olhou para minha cara, assim, ele não tinha olhado direito ainda, né? Terceiro mundo, já passei das 6h30, baixinho, né? Aí ele olhou de novo assim e falou assim: como assim? Aí eu usei esse raciocínio que eu usei com vocês agora. Falou assim: essa consciência, ela não precisa do corpo, precisa? O senhor provou no seu trabalho que não precisa. Não precisa. E ela conseguiu organizar um corpo biológico, não conseguiu? Conseguiu. Quando esse corpo se desfaz, ela vai continuar existindo, não vai? Vai. Então, se ela tem essa propriedade de formar corpos biológicos, por que ela não vai fazer de novo? Ele olhou para mim assim, falou assim: você é do Brasil? Eu falei: sou. Vai ter um congresso lá o ano que vem, não vai? Eu falei: vai. Ia ter o Mednesp em São Paulo.
Eu vou estar lá. Você vai? Eu falei, vou. Posso te dar a resposta lá? Pode. Bom, passou um ano, começou o Mednesp, o Dr. Melvin Morse estava lá. Eu passei por ele no corredor umas 3 vezes, ele fingiu que não me viu. Só que ele deu tanto azar que eu estava lançando um livro naquele Mednesp, e ele também. E nós sentamos para dar autógrafo um do lado do outro. Aí eu fiquei olhando para ele rindo assim. E ele olhava para mim, ria e olhava para o outro lado. Aí eu puxei o terno dele assim e falei, Dr. Melvin, o senhor lembra de mim? Lá de Washington. Ele falou, é você, né? Eu falei, sou eu. O senhor está me devendo uma resposta. Ele deu uma gargalhada e falou assim, ainda não tenho. Ou seja, ele já viu que ele estava... Eu dei um checkmate nele. Né? Porque ele, mais do que ninguém, sabe que a consciência existe sem o corpo biológico. E o raciocínio que eu usei com ele é um raciocínio racional, lógico, ele não tem como fugir disso. Então vejam vocês que só pelo conceito e a incapacidade da biologia materialista dar o conceito de vida, eu já provo a reencarnação. Mas tem um outro conceito que eu posso utilizar a favor da reencarnação, que é a evolução das espécies. Vocês sabem, todo mundo aprendeu que Darwin é o cara da evolução das espécies, né? Todo mundo sabe disso. Vocês sabem, vocês conhecem, já ouviram falar de Alfred Russel Wallace? Wallace, ele apresentou a mesma tese que o Darwin, né? Só que o Darwin escreveu um livro, o Wallace escreveu um artigo, mas a ideia era a mesma. E o Wallace era espírita. Isso vocês não sabiam, né? Muito bem. Qual é o lance da evolução que pode estar ligado à reencarnação? O lance é o seguinte, que até hoje, nenhuma das teorias de evolução é completa. Nenhuma delas fecha. Todas as teorias explicam uma parte da evolução, mas nenhuma delas explica tudo. Por exemplo, a primeira teoria evolucionista que apareceu foi de Jean-Baptiste Lamarck, o Lamarckismo. O Lamarck, ele olhava os animais e ele percebia que existiam estruturas biológicas, o corpo dos animais era desenvolvido de uma maneira muito específica para aquele meio ambiente onde ele estava. O exemplo típico é o pescoço da girafa. E ele disse assim, olha, a função faz o órgão. O animal sente a necessidade daquela forma e ele acaba desenvolvendo aquela forma. Só que Lamarck não explicou como isso acontecia. Aliás, não dava para explicar, porque o que a gente sabia de genética é que as alterações fenotípicas não são transmitidas geneticamente. O que é o fenótipo? O fenótipo é o que você vê quando você se olha no espelho. A cor do seu cabelo, dos olhos, estatura. Isso é o fenótipo, é como o animal aparece, como a gente aparece. E o genótipo são todas as informações que estão lá nos seus genes, que podem ou não estar expressas, elas podem ou não aparecer. Agora, se eu nasci loirinho, pele bem clara, e vivo na praia, e até o final da minha vida eu tomo sol, eu vou ficar moreno, minha pele vai ficar morena. E mesmo que eu pare de tomar sol, ela sempre vai ser morena. Ou seja, eu provoquei uma alteração fenotípica, mas não uma alteração genética. Se eu tiver um filho com uma mulher que tem as mesmas características físicas que eu, ele vai nascer branquinho também. Então isso era uma dificuldade para explicar Lamarck, porque se a girafinha esticou o pescoço para conseguir pegar as folhas das árvores, ela ia ter um filhotinho com o pescoço curto também. E aí não ficou a explicação, eles deram uma apartada no Lamarck. Depois veio o Darwin. E o Darwin fala o seguinte, aparece uma característica nova no animal. Essa característica pode fazer ele ficar mais forte ou mais fraco no ambiente. Se ele ficar mais forte, ele deixa mais descendentes e aquela característica se propaga. Se deixar ele mais fraco, ele não vai deixar descendentes e a característica não se propaga. É a lei do mais forte, né? Na evolução. O que é uma característica benéfica, forte ou fraca? Depende do ambiente. Então, se você nasceu um chihuahua no Alasca, você está lascado, né? Mas, em compensação, se você nasceu no México, você está muito confortável. Agora, se você nasceu um husky siberiano no trópico,
Você vai passar muito calor, vai ter doença, né? Agora, se você nasceu lá no Alasca, você vai se dar bem. Então, ser peludo pode ser bom ou pode ser ruim, depende de onde você está. E é isso que vai fazer com que as características genéticas se propaguem. Isso daí está tudo certo. Só que o próprio Darwin falou que ele não conseguia explicar tudo na evolução. Por exemplo, como é que apareceu o olho humano tão complexo? A nossa cascata da coagulação, que são várias enzimas que têm que agir todas juntas. Se faltar uma, não coagula o sangue. Como é que apareceram as 14 de uma vez só? Darwin não explicou isso. E outra, como é que aparecem essas novas características no animal? Aí veio o neodarwinismo. No neodarwinismo, eles falam assim, as novas características aparecem por mutação genética. É isso mesmo. Os genes se transformam e aparece uma nova característica. Muito bom. Aí a pergunta seguinte qual é? Por que que eles sofrem a mutação? E aí eles não têm a resposta. Sabe o que eles dizem? Eles não dizem assim porque Deus quis, porque eles são ateus. Eles dizem, é o acaso. Acaso não é resposta. Acaso não é uma explicação. É a fuga da explicação. Diante de um problema, nós temos que ir em cima da resposta. Se a gente não acha a resposta, continua procurando. Mas a gente negar o problema é igual a raposa e as uvas, né, da fábula. Olhou as uvas, tentou pegar, não conseguiu, deu as costas e falou, estão verdes. Não é assim que funciona. Ciência o próprio nome está dizendo, ciência, conhecimento. Tomar ciência é passar a entender aquilo. E o cientista é aquele que busca as respostas para poder entender. Acaso não é resposta. Tanto que o próprio Darwin, quando apareceu a física quântica e entrou aquela história da probabilidade, aquelas coisas meio malucas que a física quântica tem, o Einstein proferiu uma frase que eu acho emblemática. Ele disse assim, Deus não joga dados com o universo. Quando ele falou isso, ele emitiu 2 conceitos muito importantes. Primeiro, existe Deus. Segundo, não existe acaso. Então, diante disso, a gente sabe que o animal responde ao meio, que isso gera mutações e que essas mutações são postas à prova no meio, sendo positivas ou negativas. E aí aparece uma 4ª teoria, que é a teoria do planejamento inteligente, do Dr. Michael Behe. Ele escreveu um livro muito legal que chama A Caixa Preta de Darwin. Quem gostar do assunto pode comprar e dar uma lidinha. O Michael Behe, ele é chamado de criacionista, mas ele não é criacionista. O criacionista é aquele que acredita que tudo foi criado por Deus do jeito que está até hoje. E a gente já sabe, pelos próprios fósseis que a gente encontra no planeta, que não foi sempre tudo desse jeito, que houve evolução. E aí o Dr. Michael Behe fala assim, que as coisas não acontecem por acaso, que existe um planejamento. E ele não fala do planejador, ele fala no livro dele, eu não vou dizer se o planejador é Deus, o que é o planejador, eu não vou abordar esse assunto. A única coisa que eu quero provar é que não dá para a gente acreditar que as espécies tenham evoluído sem que haja alguém pensando nisso antes, sem que haja uma inteligência que intencionalmente provoca as alterações. E aí virou uma bagunça. Nos Estados Unidos entraram com mandado de segurança para poder ensinar o criacionismo nas escolas, porque não existe prova científica de que o evolucionismo é verdade, porque não existem muitos questionamentos, e a coisa está uma confusão danada. Vamos com calma nessa hora. Eu vou dizer para vocês o seguinte, por que a girafinha esticou o pescoço, mas não ficou com o pescoço mais comprido, mas teve uma filhotinha com o pescoço curto? Porque as alterações fenotípicas não são transmitidas geneticamente. Mas como é que a girafa ficou com o pescoço comprido? Porque ela morreu e quando ela reencarnou, aquela necessidade de ter o pescoço longo estava impresso no seu perispírito e ela alterou geneticamente os seus genes, fez a mutação dos neodarwinistas, intencional, e aí apareceu com a característica.
essa característica foi colocada à prova no meio e ela era mais forte porque tinha o pescoço mais comprido e podia pegar a folha das árvores, que era uma comida que os outros não conseguiam. Como ela ficou mais forte, teve mais descendentes e a característica se propagou. Ou seja, já disse alguém, eu não sei quem, não sei onde, que a evolução se dá em 2 mundos. Vocês conhecem essa frase? Muito bem. A evolução se dá em 2 mundos. Quem evolui é a inteligência. E quando ela evolui, ela joga essa tecnologia para o corpo biológico que ela está construindo. A genética está mostrando isso para a gente. A gente estudando agora os genes, a gente descobriu o seguinte, que o primeiro animal na escala filogenética, que é um animal que tem esqueleto, que tem ossos, ele tem os ossos porque ele tem uma série de genes que faz com que ele tenha esses ossos. É um pacotinho. Esse pacotinho da tecnologia do osso. Então, pronto. Todos os animais vertebrados a partir daquele, até o ser humano, tem o mesmo pacotinho de genes. A tecnologia é a mesma. Não mudou. O André Luiz chamou isso de consciência fragmentária. A gente ganha um caco de consciência, a gente ganha uma tecnologia e a gente vai usando essa tecnologia a nosso favor. E ela está lá fazendo parte. A maior parte dos genes do genoma humano são genes idênticos aos das bactérias. E você acha isso ruim? Você acha estranho? Não é, porque foi ali que a gente aprendeu a respiração celular, o metabolismo, foi ali que a gente aprendeu a excreção, foi ali que a gente aprendeu a sobreviver no meio. E está lá, guardadinho. A gente continua usando a mesma tecnologia, porque é a tecnologia que deu certo. Não tem mais upgrade disso aí. Não é? Então vejam vocês, se eu introduzir o conceito da reencarnação como lei biológica, eu consigo explicar todas as lacunas que as teorias da evolução têm, sem negar aquilo que a gente já sabe que elas estão certas. A reencarnação apenas comprova e acrescenta. Então eu já tenho 2 motivos para acreditar que a reencarnação é uma lei biológica. Primeiro, a definição de vida. Segundo, a evolução das espécies. Mas aí você vai falar assim, mas isso aí é conversa. Não é? Você vem, fala um monte de coisa, eu posso acreditar ou não. Eu quero ver você provar isso cientificamente. Eu, não. Mas tem quem provou. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada lembranças de vidas passadas. Pois bem, é um fenômeno biológico muito bem estudado. Começou a ser estudado por Banerjee, que era um indiano, e quem fez o maior trabalho a respeito disso foi o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, já desencarnado. O que é a lembrança de vidas passadas? Uma criança que logo que começa a falar, ela diz que ela não é quem ela é. O Dr. Ian Stevenson fez uma diferenciação muito interessante. Ele chama de personalidade, ele não chama de vida atual. Ele chama de personalidade e ele chama de individualidade o espírito. Né? Então, a minha personalidade atual é do Décio. Mas, na verdade, o Décio é uma fração da minha individualidade. Tem algumas coisas que estão expressas do meu espírito e tem coisas que não estão. Né? Por exemplo, outras línguas de encarnações que eu tive em outros países. Eu faço uma força danada para me lembrar, mas não lembro. Não é? Mas elas estão lá. Eu sei falar pelo menos o inglês, o francês, devo saber falar, o espanhol, devo saber. Mas o português. Né? Mas a personalidade do Décio só fala português. Então, isso explica muita coisa. Por quê? Porque a personalidade não é o todo do indivíduo, é uma fração dele. Pois bem, quando a criança que está começando a falar, ela se manifesta, ela não se vê como essa personalidade que ela está agora. Ela fala, eu não sou seu filho, fala para a mãe dela. Eu não sou seu filho, fala para o pai. Fala assim, meu nome é esse, eu moro em tal lugar, eu sou casado com tal mulher, eu tenho tantos filhos.
não é? Se ouvir isso do seu filho, você vai dar risada, vai achar que ele está inventando, né? Mas se ele ficar repetindo isso, você vai começar a acreditar. Bom, esses pesquisadores, o Dr. Banerjee, Dr. Ian Stevenson, hoje Jim Tucker, que sucedeu o Dr. Ian Stevenson na Universidade da Virgínia, Dr. Peter Fenwick e tantos outros pesquisadores pelo mundo, o que eles faziam? Eles iam atrás dessa criança, colhiam os dados e iam verificar se aquela personalidade que ele dizia que ele era realmente existiu. E eles comprovavam isso. Algumas vezes, eles levavam a criança para uma cidade que ela nunca tinha estado, ela sabia o nome das ruas, falava como é que fazia para chegar na casa dela. Tem um caso que uma criança de 5 anos, falando para uma mulher de 60, que ela era a esposa dele. E aí ela sorrindo, falando assim, então você sabe onde eu tenho uma marca de nascença? Aí ele descreveu a marca num lugar bem íntimo dela. Como é que a criança sabia? Então vejam vocês que assim, isso foi estudado e pesquisado só pelo Dr. Ian Stevenson por 40 anos, fazendo a comprovação que estas crianças realmente conheciam a vida daqueles que eles falavam que eram a reencarnação. Mas o Dr. Ian Stevenson não parou aí. O que ele fez? Ele começou a estudar as marcas de nascença. Olha que interessante. Eu não sei se vocês sabiam, mas cada um de nós tem, em média, 15 marcas de nascença. Para nós adultos já é difícil de medir isso, porque a gente vai sofrendo acidentes durante a vida, se esquece e acaba não sabendo se aquilo você nasceu com ele ou não, né? Mas pergunta para sua mãe que ela vai te dizer algumas das suas marcas de nascença. Os meus filhos, quando eles nasceram, eu fiz um inventário das marcas de nascença dele para ter certeza de que eram marcas de nascença. Pois bem, marcas de nascença, a medicina não sabe como elas aparecem, elas não têm nenhum significado clínico, raramente a gente precisa intervir numa marca de nascença, e geralmente quando precisa é por questões estéticas, né? Dr. Ian Stevenson pegou todas essas crianças que falavam que eram reencarnação de outras vidas, e aí ele pegava e fazia um levantamento das marcas de nascença dessas crianças. Tem uma particularidade na lembrança de vidas passadas, que é o seguinte: a imensa maioria das crianças que têm essas lembranças, o seu desencarne anterior foi violento. Elas desencarnaram muito rapidamente, entre 5 e 10 minutos do desencarne. E aí elas se lembram, deve produzir algum tipo de repercussão no perispírito, e aí vem destravado a memória do passado, né? Então, quando ela começa a falar, ela lembra mais da vida anterior dela do que dessa. Pois bem, todo mundo que tem morte violenta vai parar no Instituto Médico Legal e faz necrópsia. E aí o que o Dr. Ian Stevenson fez? Ele começou a anotar as marcas de nascença, medir essas marcas de nascença, depois ele ia atrás do laudo necroscópico para saber como o outro tinha morrido. E é impressionante a correspondência das marcas de nascença com a maneira como a pessoa morreu. Por exemplo, tem um paciente que ele estudou, que chamava Semil, que ele dizia que era a reencarnação de um primo do pai dele. E aí, quando o Dr. Ian Stevenson foi ver, o primo do pai tinha se suicidado com um tiro. Ele colocou a arma no pescoço do lado direito e a bala saiu na região parietal do lado esquerdo. Então, ele viu no Semil que existia uma área de alopécia, que alopécia é quando não tem pelo. Como ele era um rapaz já, ele tinha uma falha de pelos na barba aqui. E tinha uma área de alopécia rugosa na região parietal. A alopécia rugosa não só não tem pelo, como tem uma protuberância. Vocês sabem que aonde a bala entra fica um redondinho, aonde a bala sai faz uma estrela, né? Pois bem, ele tinha um redondinho aqui e uma estrela aqui. E o primo tinha dado um tiro no pescoço, exatamente no local em que tinha as marcas de nascença. Esse é um exemplo. O Dr. Ian Stevenson estudou diversos casos, mas ele escreveu um livro em que ele descreveu 1.200 casos. E dos 1.200 casos, ele selecionou 225
que tinham várias evidências. Tanto essas evidências dos relatos, cuja única explicação é a reencarnação, como as evidências das marcas de nascença. Pois bem, um trabalho deste tamanho, 40 anos, 2 volumes, com uma farta documentação fotográfica, com relatos e pesquisas feitas no mundo inteiro. Se isso não é prova, eu não sei o que é. A gente aceita verdades porque saiu no Fantástico e porque um médico famoso falou, e ninguém vai pesquisar, e todo mundo acha que é verdade. Agora o homem trabalha 40 anos, produz uma quantidade enorme de conhecimentos, e vão dizer que não existe prova de que a reencarnação é uma lei biológica. E isso é dogma. E isso é preconceito. Eu acho que o preconceito na ciência é mais danoso do que o preconceito na religião. Porque na religião você é preconceituoso dentro do seu grupo. E a ciência abarca toda a humanidade. Por isso também que eu acho que a ciência é muito importante para a mensagem cristã. Porque ela é incontestável. E muita gente não acredita, mas tudo que está no Espiritismo está sendo comprovado cientificamente. Especialmente a obra André Luiz. O Chico psicografou aqueles livros para hoje. Naquela época a gente não tinha nem noção do que ele estava dizendo. Se passaram 60 anos e coisas que estão escritas no Evolução em Dois Mundos, o mecanismo da mediunidade, está sendo provado pela ciência agora, 2012, 2013. Então o caminho da ciência é o caminho seguro. E aí ela é supra-religiosa. A verdade é a verdade, uma vez provada. Agora, Schopenhauer já disse certa vez que todas as verdades passam por 3 etapas. Primeiro, elas são ridicularizadas. Depois, elas são violentamente combatidas, para então serem aceitas como verdades autoevidentes. Em que fase será que nós estamos, pessoal? Tem gente que tira um sarrinho, né? Estava contando para o Kleber aqui, fui fazer uma prova para ser professor numa universidade federal aí, e eles tiraram um sarrinho de mim e falaram assim: mas você é médico ou médium? Né? Você faz diagnóstico ou você tem previsões do futuro? E eu, né? O que eu vou falar para ele? Né? Então, essa é a fase primeira. Ainda eu prefiro essa do que aqueles que vêm e falam que você é charlatão. Né? Colocaram um vídeo meu no YouTube e eu fiquei na bobagem de ler os comentários. Gente do céu. Né? Só me xingaram de santo, né? O resto. Mas eu fico pensando, se eu incomodo tanto essas pessoas, é porque o que eu estou falando repercutiu. Não é? Porque assim, ou se você acredita, você acredita. Fala, pô, ele pensa igual a mim. Se você não acredita, fala, isso é bobagem. Mas se você se incomoda a ponto de você sentar e escrever um monte de coisa para ofender o outro, é porque aquilo atingiu você. É por isso que eu falo assim, quando alguém te fala, te xinga, fala alguma coisa para você e você fica muito bravo, é porque ela estava certa. Se ela falar para você, você é mão de vaca, você é pão duro, e você ficar muito bravo, pode ir lá se tratar que você é pão duro mesmo. Porque se você não for, você fala assim, tá bom, vai. Você fica triste às vezes, mas bravo não. Isso já é um bom caminho aí para você fazer sua reforma íntima. Dá uma lista, só num dia. Então, em ciência, a prova, ela se faz com o tempo. Várias pessoas mostrando várias evidências, e se elas tentam provar que aquilo é mentira e não conseguem provar, então é uma verdade. Um trabalho científico que prove que aquela hipótese é falsa, a hipótese é falsa. Agora, um trabalho que não consiga provar que ela é falsa, ela pode ser verdadeira. E aí vários cientistas em todos os lugares do mundo vão fazer várias pesquisas e no final, quando ninguém mais conseguir provar que aquilo é mentira,
alguém vai chegar e vai dizer, eu acho que é verdade. É o que está acontecendo na reencarnação. Já existem muitos pesquisadores que sabem que isso é verdade. E essas pesquisas têm mostrado isso. Toda vez que a ciência mostrar que a mente existe sem o cérebro, ela está me obrigando a aceitar a hipótese científica da reencarnação como uma lei biológica. Porque aquele raciocínio que nós fizemos, se a mente existe sem o cérebro é que depende da mente e não o contrário. Kardec disse, pode existir um espírito sem corpo, não é? Mas não existe um corpo vivo sem espírito. Então, na medida em que nós vamos percebendo isso, e na medida em que nós temos esse background, esse cabedal de conhecimento que a doutrina nos deu, nós vamos vendo com muito mais clareza o caminho que a ciência está tomando. Então vejam, se eu tenho um pesquisador lá na Austrália não, no Canadá, Dr. Mário Borregar. Dr. Mário Borregar é um neurocientista e ele estuda pacientes que têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aí ele chega para o paciente que não tem nenhuma resposta adequada, nem com remédio, nem com nada. Não tem nada que resolve com TOC. Mas tem uma coisa que começou a funcionar, que é a terapia cognitivo-comportamental. O que é essa terapia? Então, o paciente tem TOC e ele acha que se ele não lavar a mão 30 vezes, ele vai morrer. Então, ele lava a mão uma vez. Daqui a pouco ele volta, lava de novo. E vai contando. Quando ele lava a mão 30 vezes, aí ele fica tranquilo e vai deitar. Ele tem TOC. Aí, o que a terapia faz? Tenta substituir aquilo lá. Olha, toda vez que você tiver vontade de lavar a mão, você vai fazer outra coisa. E você diz para você mesmo, não sou eu que quero lavar a mão, é o meu TOC. E aí, às vezes, o paciente consegue melhorar. Bom, o que o Dr. Borregar fez? Ele fez nesses pacientes um exame chamado ressonância nuclear magnética funcional. O que significa isso? Ele fazia com que essas pessoas entrassem numa máquina e essa máquina dizia quais eram as áreas do cérebro dela que estavam funcionando enquanto ela estava pensando em determinada coisa, né? Você faz lá uma medicação para ela antes, que é marcada com um contraste, né, um radioisótopo, e esse contraste vai só nas áreas que estão funcionando do seu cérebro. Bom, ele fez essa ressonância nuclear magnética funcional nos pacientes com TOC e identificou um circuito de neurônios que ele chamava de circuito da teimosia, que era o circuito que ficava reverberando e dizendo para ele lavar a mão. Muito bem, depois da terapia, quando o paciente já não estava mais lavando a mão 30 vezes, ele repetiu o exame e ele descobriu que o cérebro tinha se transformado, que os circuitos tinham sumido, tinham sido substituídos por outros circuitos. Ora, quem é que provoca quem? O materialista diz que o circuito provoca o comportamento. Agora, você fala para o paciente mudar o comportamento, ele muda e o circuito muda, quem que mudou quem? É o cérebro que está determinando o comportamento ou é o comportamento que está determinando o cérebro? E esse comportamento, ele foi escolhido por quem? Pela inteligência, pela consciência, que é o espírito. E ele mostrou isso. O Dr. Mário Borregar escreveu um livro muito bom chamado O Cérebro Espiritual. E ele afirma com todas as letras que existe um metasistema, existe uma inteligência que não é produzida pelo cérebro, mas que comanda o cérebro. Eu não tive a oportunidade de conversar com o Dr. Mário Borregar ainda, mas se Deus quiser eu vou ter e vou perguntar para ele, o senhor acredita em reencarnação? E aí vamos ver o que ele vai dizer para a gente, né? Então, será que isso tem utilidade para vocês? Vocês são espíritas, vocês acreditam em reencarnação. Vocês ficaram aqui um tempão me ouvindo, já deu 1 hora, eu acho. E para quê? Eu acho que são 2 coisas muito importantes. Primeira, o espiritismo, a verdadeira fé, é aquela que enfrenta a razão frente a frente.
que o Espiritismo não vai se abster à ciência. E se um dia a ciência disser que o Espiritismo está errado, o Espiritismo vai mudar. Vocês acham que vai mudar? Palpite meu é que não. E por que Kardec falou isso? Vacina antidogma. Ele disse isso para ninguém falar assim, não, o que o Espiritismo disse ninguém discute. Ele disse, discute sim. Discute porque você sabe que você vai ganhar no fim. Discute porque aquela é a verdade. E a gente acredita nisso. Mas não basta só acreditar. Qual é a maior caridade? É divulgar a palavra. Divulgar, pessoal, não é convencer o outro. Divulgar não é querer que todo mundo seja espírita. Divulgar é você descobrir alguma coisa que você sabe que é verdade, que é importante para você e te faz feliz, e você dividir isso com as outras pessoas. É por isso que eu acho importante todos os espíritas saberem que eu posso dar uma aula inteira sobre reencarnação sem falar uma vez de espiritismo. E eu já fiz isso 3 vezes na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal Paulista, no curso de pós-graduação. E das aulas, quando eu terminei, veio um rapaz e falou assim para mim, professor, queria agradecer a sua aula. Eu falei, muito obrigado. O senhor criou um grande problema para mim. Eu falei, por quê? Ele disse, porque eu sou evangélico. Eu falei, por que eu trouxe um problema para você? Porque eu, como evangélico, não sou reencarnacionista, mas eu sou biólogo, e como biólogo, o senhor me trouxe algumas evidências que eu sou obrigado, pelo menos, a considerar isso como sendo uma possibilidade. Eu falei, você acha que isso é um problema por quê? Ele falou assim, porque a minha religião não bate com o que eu acredito dentro da ciência. Eu falei, então, por enquanto, você continua não acreditando em reencarnação como evangélico, mas acredita como cientista. E aí um dia, isso eu não falei para ele vai conseguir chegar aonde nós temos a possibilidade de chegar, nós espíritas, apesar de que alguns de nós se recusam a usufruir esse benefício. É eu poder ser o mesmo. As mesmas coisas que eu falei hoje aqui para vocês, eu falo dentro da universidade para a faculdade de medicina, eu falo lá na faculdade de fisioterapia, de biologia, eu falo no centro espírita, e eu falo na minha casa para os meus filhos, porque eu acredito nisso. E eu não preciso ser o Décio que é médico, o Décio que é espírita, o Décio que é professor. Eu posso ser o mesmo Décio, porque se a verdade é verdade, ela é única, não é? E o que interessa é a gente saber a verdade para utilizá-la em benefício da nossa evolução. É por isso que eu acho que talvez o que eu falei hoje possa ser útil para vocês. Espero que tenha sido minimamente dentro dos níveis da Semana Espírita de Vitória da Conquista e que a gente possa se ver em outras oportunidades também. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Décio Iandoli pela sua conferência. Deus o abençoe. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade da noite, a todos vocês que aqui estiveram conosco, ao nosso palestrante, aos nossos convidados, que possamos todos retornar em paz aos nossos lares. E lembrando também que nós temos ouvintes da África nos acompanhando, da Namíbia, Austral e Zâmbia. Um grande abraço e votos de paz a todos os internautas. Que Deus nos abençoe. Figueiredo. Pense na vida, faça perguntas, queira saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos. É bom entender, tudo tem respostas, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender
A terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber por que Deus então criaria tantos planetas na imensidão. Tudo tem respostas, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus, que é Pai poderoso, não criaria nada em vão. Não somos os únicos seres da sua criação. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber se só temos uma existência na terra, por que tanta diferença entre as pessoas? Tudo tem respostas, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus, que é Pai poderoso, sempre só quer o nosso bem. O que vemos são colheitas de um passado mais além. Lá, 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 lá. Pense na vida, faça perguntas, queira saber se só temos uma existência na terra, por que tanta diferença entre as pessoas? Tudo tem respostas, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus, que é justo e bom, sempre só quer o nosso bem. O que vemos são colheitas de um passado mais aquém. Pare, pense na vida. Muita paz.